Anjos, anjos. Dando continuidade, não é, nessa aula 3. Cada gravação eu vou definir uma numeração. Então nessa aula 3 a gente vai falar, né, da economia e da sociedade desse Império Bizantino aí, né? A base econômica era o comércio, né? E esse comércio ele tem que ser entendido como um comércio marítimo, como um comércio terrestre. É lembrada a localização geográfica, não é, da cidade de Constantinopla, não é? Lembra lá das denominações que na primeira aula eu fiz, não é? Bizâncio, primeiro nome, o segundo, não é, Constantinopla, desculpa, o segundo Nova Roma, o terceiro Constantinopla e o atual que é Istambul, na Turquia. Porque é importante lembrar que esse comércio ele é um comércio muito intenso, né? Tanto um comércio marítimo como terrestre, porque, não é, eu falei para vocês que é uma cidade que fica no entroncamento, não é? De um lado você tem a Ásia e do outro você tem a própria Europa, então o comércio é muito intenso ali, né? Eles também, não vão abandonar aquilo que foi criado lá no Império Romano, a política do pão e circo, porque uma das estratégias, por exemplo, as revoltas que vão ter no governo de Justiniano são revoltas por uma série de caos que vive a sociedade, né? A questão da cobranças de impostos, né? A falta de habitação, de emprego, uma série de mazelas, né, sociais que aquela sociedade vai acabar vivendo. Então, qual foi o tipo de política que eles acabaram dando continuidade, que foi criada no Império Romano e que existe até hoje, né, Anjos? A gente não pode deixar de esquecer disso. É a chamada política do pão e circo. É a política mentirosa, é a política de engodo, não é? É a política em que nós, não é, acabamos. E aí, quando eu falo nós, eu estou falando da população como um todo, praticamente, não é? Boa parte dela, melhor dizendo, acaba se deixando levar e acaba sustentando sem perceber o ato de corrupção também, não é? É aquela política onde o cara te dá uma migalha para ele poder dar continuidade, não é? Nas estratégias, não é, ilegais de governo, não é, ilícitas de governo, para evitar, por um exemplo, as possíveis revoltas, não é, as manifestações. Então isso é a política do pão e circo, não é? O mundo romano enganava a sua sociedade que vivia esse caos todo, essas mazelas todas, né? Apresentando os espetáculos na arena, né? O enfrentamento de gladiadores entre si, de gladiadores e leões, e até mesmo batalhas navais, não é? E dava um pedaço de pão e o povo praticamente todo dia ia assistir de graça. E a mais conhecida dessas arenas, né, onde aconteciam esses espetáculos, era o Coliseu, né, que está lá até hoje, né, ali na Itália. Falando da sociedade, você tem um idioma oficial que era o grego, né, eles falavam o grego, mas é muito importante, Anjo, salientar o seguinte, que a formação desse mundo, né, é plural. Como assim plural? Você tem a contribuição de várias culturas. Não é porque a língua oficial é o grego que só se fala o grego. Se você tem contribuição de outras culturas, naturalmente você tem outras línguas que ali acabam, não é, existindo. Tanto é que quem é que vai formar esse mundo além dos gregos? Os romanos, os egípcios, os persas, não é? O próprio povo hebreu, que são os judeus. É importante deixar claro que os hebreus são os judeus. Então, é muito importante, não é, salientar para vocês essa pluralidade aí. A
A conquista de Constantinopla, não é? Essa conquista de Constantinopla, ela é muito interessante. Ela acaba, não é, tendo um reflexo muito grande no que comumente, não é, ou popularmente acabam falando no chamado, entre aspas, descobrimento do Brasil. Porque a conquista de Constantinopla mais tarde, não é, lá adiante vai acabar influenciando? Porque a principal rota marítima que levava a Europa Ocidental até a Índia, né, ali o Mediterrâneo, ela acabou sendo tomada, conquistada pelos turcos otomanos, não é? Então, se eles passaram a controlar essa rota, tornou-se obrigatório a busca de uma outra rota comercial para chegar até as Índias. E foi aí que, pelo contorno do continente africano, esses europeus acabaram, não é, chegando, no caso o português, no Brasil, já que Portugal é pioneira, não é, das grandes navegações. E mesmo mudando de rota, é importante vocês entenderem que o contato entre essas culturas, não é, esse mundo árabe, não esse império bizantino como um todo e o próprio Ocidente, você acaba percebendo a influência. Como assim? O Oriente, ele acaba influenciando, não é, o Ocidente. Sobre que aspecto? O intelectual, tecnológico e artístico, não é? Por exemplo, quando você pega sobre o aspecto intelectual, o renascimento cultural ali na Idade Moderna do Ocidente, que tem como berço a Itália, e aí olha aí como a gente está falando, né? O Mediterrâneo está ali naquela região, ele acaba, não é, recebendo a influência desse Oriente. Então, você tem ali o embrião do Renascimento, a partir da influência desse Oriente devido ao contato comercial entre esses dois mundos, não é, o Ocidente e o Oriente. E quando a gente fala sobre a questão tecnológica, é muito importante você entender que parte da navegação só foi possível porque quem descobriu a bússola foi, não é, o próprio mundo bizantino, não é? É uma invenção árabe. Tá? E quando a gente fala sobre a questão da arte, não é, que é uma característica marcante da arte bizantina, são os mosaicos, formado pela colagem de pequenas peças, não é, prolongadas, não é, que é muito interessante. Mas aí fica mais para a questão da história da arte, não é, para estar explicando de forma mais aprofundada para vocês. Então, nessa terceira aula, a gente finaliza, não é, o Império Bizantino, mas nós ainda não acabamos, não é, essa Idade Média Oriental. Né? Nas próximas aulas que virão, a gente vai falar da formação do mundo árabe. Obrigado pela atenção aí, anjos. Bom dia, boa tarde ou boa noite.